Então, turminha dos sextos anos, tudo bem? Espero que vocês sejam bem. Até que enfim eu apareci aí, gravar um vídeo para vocês falando da 23ª semana e 24ª semana, onde nós estamos estudando sobre a Grécia Antiga, algumas coisas dentro que tem a ver com ela, né? E a sua influência para o Ocidente. E aí vocês perguntam por que devemos estudar a Grécia, Roma e outras coisas que não tem nada a ver com o Brasil, São Paulo e muito menos com a Praia Grande. E aí eu posso falar para você que é engano, porque coisas que aconteceram na Grécia acabaram influenciando a Europa inteira, posso dizer assim, né? E depois, principalmente falando da Europa, Itália, Roma, colocar Roma, né, o Império Romano. E você sabe, o Império Romano ele tem muita da influência sobre a nossa situação aqui do Brasil, né? A língua, o latim. E o que os romanos fizeram como império? A gente vai falar da Grécia, mas é interessante falar um pouquinho da cultura romana e fazer um detalhe. Eu estou gravando de casa aqui, então de repente você está ouvindo algum barulho externo e a minha sobrinha está aqui do meu lado, né, ela está me auxiliando. Mas vamos lá para o que interessa novamente. Então, a Grécia e a Roma, elas influenciaram muito o aspecto da Europa, e a Europa, o continente americano foi descoberto por europeus, né, entre aspas. Nós sabemos que os índios já estavam aqui, né, mas eles colonizaram, vamos dizer assim, a região onde se tem o continente americano. E aí o que acontece? Essa influência acaba sendo trazida para nós, muitos hábitos e a forma que nós pensamos hoje, devido à influência tanto dos gregos quanto dos romanos, e eu quero dar um pouquinho de ênfase no que fala-se sobre os gregos, mas eu vou me detalhar para o vídeo não ficar longo. Estou olhando aqui quanto tempo eu já estou falando com vocês, sobre as atividades dessa semana, tá ok? Então vamos lá, vamos falar sobre as questões das atividades dessa semana, tudo bem? Então vamos embora. Opa, cliquei no botão errado aqui para só me auxiliar. Botão correto. Achei. Então, falando das questões. O que determinava a pessoa fazer parte ou ser conhecida como um grego, né? Como é que a pessoa era considerada uma pessoa grega, né? Hoje nós vemos a pessoa ser considerada um brasileiro, primeira coisa, primordial. Se ele nasceu no Brasil, é registrado como brasileiro, ponto, acabou, ele tem um RG, um registro geral, a identidade, né? E depois o CPF, tirado no Brasil, mas principalmente o registro geral, sua certidão de nascimento, isso já prova que ele é um brasileiro natural. Ou ele pode ser naturalizado, se ele quiser, né? Mas o aspecto de como é que eram vistos os gregos, como é que era reconhecido uma pessoa grega antigamente. Questão número 2, a gente vou ler assim, vou passar as questões e depois a gente vai falando rapidinho sobre elas. Os gregos possuíam uma unidade territorial? O que era Eilate? Estou me mexendo aqui, estou empolgado porque eu gosto de dar aula para vocês no sexto ano. E assim, da questão número 3 é sobre a análise dos mapas, né? E os textos que estão na questão. E a gente vai fazer uma comparação do mapa da Grécia Antiga com a Grécia atual. E aí vamos chegar a algumas conclusões, se é possível ou não, né, chegar a esse território. Vamos lá? Então vamos falar das questões. Primeira coisa que é importante nós sabemos. A Grécia Antiga, ela possuía um território, certo? Era um território bem vasto, grande. Só que o que acontecia? Diferente de hoje, que o mundo é dividido em países, né? Ou regiões que pertencem a um determinado país ou determinados países, né? Antigamente não era assim que funcionava. Foram criados, e aí entra um negócio interessante,
cidades-estados pelos gregos. Cada cidade tinha sua lei, suas normas, sua constituição, vamos dizer assim, e seguia-se por ela. E é diferente. Exemplo, na época de cidade-estado, trazendo para nós, Praia Grande tinha suas leis, suas normas de aplicá-la, diferente de São Vicente, Santos, Mongaguá e Itaém. Cada uma delas se dirigia por si só, não tinha um presidente que regia toda a confederação, não tinha um governador do estado. Existia o prefeito, ele fazia esse papel, ou o rei. Ele fazia esse papel de governar, de gerir, de fazer as suas leis. Então, como é que funcionava para se dizer que uma pessoa era um cidadão grego? Basicamente, se definia uma pessoa como um cidadão grego pelos aspectos culturais, ou seja, pela língua, pela religião, se ele seguia basicamente a crença do politeísta dos gregos, de adorar, e tem, né, a casa dos deuses lá, e que gera a questão da mitologia. Conversando com minha sobrinha, ela falou, na hora da mitologia grega você me chama que eu gosto, né? Então vamos lá, para uma pessoa ser identificada como um cidadão grego, era avaliado aspectos simples, a cultura, se era semelhante os hábitos, né? Se ele tinha os mesmos hábitos, a língua, se ele falava a língua grega, e a religião, se ele adorava, ele era politeísta, se ele adorava algum daqueles deuses que estavam presentes no seu templo grego, ok? Outra coisa interessante falando sobre a questão número 2, falando da cultura grega ainda, né? A Grécia não possuía um território unificado, o que existia era a unificação ou a identificação da sua cultura. A cultura, aí entra nas cidades-estados gregas, era comum, né? E ali determinava-se, fazia-se um pertencimento ao fato grego, e não uma questão territorial. Então, o território não era um território unificado, o que predominava era a cultura. E aí entra algo interessante que é a Elade. O que vem a ser a Elade? A Elade não representava uma unidade política, ou seja, está ligado à política. Lembra que eu falei da cidade-estado? Que cada governante, hoje se fosse o prefeito, cada prefeito e cada grupo de políticos ali, eles poderiam criar suas leis, e aí as leis de Praia Grande seriam diferentes das leis de São Vicente e de Santos, só para exemplificar. Então, aí entra a Elade. A Elade ela não tem nada a ver com uma questão de unidade política, mas sim cultural. Ela vai visar a questão da cultura grega. E se uma pessoa ela se encaixava dentro dos hábitos culturais, daquilo que eu já respondi na questão anterior, na questão religiosa ou questão da língua falada, isso era abalizado, ou seja, era nivelado pela Elade. E aí entendiam que a Elade fazia parte como um cidadão da mesma cultura, né? Tudo bem até aí, tranquilo. E aí a questão perdão, falando sobre a questão do território da Grécia Antiga com a Grécia atual, lá bem localizadinha no continente europeu. Tudo bem? Ela não vai corresponder, turminha. Vocês podem, se você prestar bem atenção nos mapas, ela não corresponde ao território ocupado da Grécia Antiga com o que a Grécia hoje ela ocupa. Lembrando que a Grécia chegou ao seu império, né? Então, sendo o império, ela dominou bastante território, principalmente na Ásia e África, e estendeu para algumas regiões ali da Europa também. E aí, deixando de ser um império, ela foi se diminuindo, né? Ela foi se limitando o seu espaço de terra. Então é diferente, tá bom? O que nós podemos ter como marca é a extensão territorial geográfica não constitui o mesmo espaço, então. Tá? Os mapas são diferentes. A Grécia atual é bem menor do que a Grécia antiga. Espero, então, estou finalizando, gente. Se ficar alguma dúvida, vocês sabem como me localizar. Tem o meu WhatsApp, o e-mail da escola, da instituição, do Clé França aí que vocês podem usar. Estou com saudade de vocês. Espero
daqui 15 dias tá tendo condição de gravar um novo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.